volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja caro a Deus, Ele sempre abençoa. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí à Casa de Miramês, mais um encontro, né, mais um estudo. Nosso tema já está aqui, né, no nosso telão aqui, ó, lei divina versus leis humanas, né, aborto e pena de morte. Quem vai fazer o estudo por nós hoje é a Elisângela, que já está aqui conosco. Eu vou trazer uns recadinhos aqui, né, vou falar sobre os estudos que a casa oferece. A casa tem aqui, todas as sextas-feiras, 19h45, né, o estudo do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e obras de André Luiz. Quem se interessar pelo estudo, é só comparecer na sala lá embaixo, não precisa fazer inscrição, tá ok? Nós temos também, pessoal, o atendimento fraterno na casa, que ela acontece segundas e quartas-feiras, né, durante o horário da reunião pública, e domingo às 9 horas. Quem tiver o interesse, chegar mais cedo, deixar o nome na recepção, que será chamado para esse atendimento fraterno. Temos também o atendimento de visita aos lares, que acontece todas as quartas-feiras, às 14 horas. Quem também se interessar, deixa o nome na recepção, que a coordenação vai entrar em contato para ver a disponibilidade da visita. Tá ok? Então, vamos então acerenar nossos corações, agradecemos ao Mendes pela harmonização do ambiente, pedindo também que quem estiver com o celular que possa desligar ou colocar no modo silencioso, para que possamos ter um estudo harmonioso. Então vamos então fazer a nossa prece, rogando a Jesus, nosso mestre amado, querido companheiro, presente na nossa caminhada, esteja conosco, participando aqui do estudo, onde estaremos tratando dos temas através do Evangelho, do Segundo Espiritismo, o Livro dos Espíritos e outras obras básicas que se forem necessárias. Que possamos aprender nessa noite de hoje, através do que for falado aqui, para que possamos estar cada dia evoluindo na nossa caminhada em direção ao alto, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, por estarmos aqui hoje, nos encontrando aqui na Casa de Miramês, que já nos acolhe, nos recebendo de braços abertos, fazendo de nós aquilo que é necessário para o nosso atendimento, aquilo que viemos buscar na noite de hoje. Possamos então estar preparados para esses ensinamentos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Elisângela. Boa noite. Com muita gratidão que estamos aqui na Casa de Miramês para falar da doutrina. E falar da doutrina é falar de Jesus, falar de Kardec. Só para eu saber, tem alguém que está vindo pela primeira vez? Conhecendo a doutrina pela primeira vez? Então todo mundo já tem aqui em algum lugar? Ah, tá bom. Eu gosto sempre de perguntar para... quando tem sempre um irmãozinho chegando pela primeira vez, a gente tem que acolher, e alguns termos aí a gente vai explicando, com mais vagar. E hoje nós vamos falar de um tema que é bem polêmico, e o meu objetivo aqui, antes de mais nada, é falar do assunto, e a gente traz aqui a luz, primeiramente de Jesus, e da doutrina, e para nós refletirmos, porque são assuntos que sempre aparecem na nossa sociedade, são muito discutidos, E a gente vai falar de lei divina e lei humana, e dentro deste contexto, o aborto e a pena de morte, tá?
Bem, então vamos lá. Deixa eu ver se o meu... Peraí que meu negocinho aqui não está passando. Está teimoso. Deixa eu ver se ele vai passar aqui. Deixa eu só tirar e colocar de novo, porque ele não está passando. Opa, foi lá para frente. Bem, e o que a gente vai falar aqui agora sobre este aspecto? Vamos lá. Deixa eu ver se ele vai projetar agora. Aí, beleza. Bem, eu sempre gosto de começar com um conceito. É o meu ponto de partida em qualquer estudo que eu faço. Então, primeiro, o que é lei? Né? O dicionário traz para a gente um conceito, e qualquer outro dicionário, esse aqui é o Primeirão, mas qualquer outro dicionário, se a gente pegar, o que é a lei? Lei é uma regra, não é? É uma norma, é uma obrigação que vai depender daquela região, daquele país, porque inclusive Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem sua lei, né? Então a lei, ela não é, a lei humana, ela não é universal. Tem lugar que tem pena de morte, nós vamos ver aqui, falar aqui, né? E tem lugar que não. Então, lei é isso. Lei é um preceito, uma regra estabelecida. E quando nós falamos de lei no âmbito humano, nós evoluímos ou não nas nossas leis? O que vocês acham? Sim, né? Mas a gente está caminhando, devagar, mas estamos. Vamos pensar lá atrás na civilização. Era assim, os homens tinham seus clãs e uma pessoa de um clã lá roubava o cabrito do outro. Aí o que foi lesado, né, o que teve o cabrito roubado, ia lá e matava todo mundo daquela família ou daquele clã, fazia uma chacina. Então, fica à vontade. Obrigada. Então era o seguinte, ia lá, era uma coisa assim, absurda, né? Era uma família inteira por causa de um cabrito, de alguma coisa. Passaram os anos, foram passando, o tempo foi passando, e o homem, ele foi enxergando que era desproporcional. E aí tem uma famosa lei de Talião, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é o olho por olho, dente por dente. E o Chico dizia, né, nosso saudoso Chico, não, vai ficar todo mundo cego, né? Se for olho por olho, vai ficar todo mundo cego. Mas essa lei de Talião já foi uma evolução em relação ao que era antes. Porque era o seguinte, ó, se ele furou o seu olho, você pode furar o olho dele. Mas só um olho, tá? Não fura os dois, não. Não vai lá e mata a família, não. Se ele quebrou o seu dente, você pode ir lá e quebrar o dente dele. Mas não precisa de matar o cidadão, não. Para a gente, né, a gente olhando hoje, né, essa lei de Talião, esse olho por olho e dente por dente, já foi uma evolução do que era antes. E aí Moisés trouxe os 10 mandamentos, não foi? Que foi a primeira psicografia, né, gente, que foi feita na pedra. E os 10 mandamentos, eles vêm de Deus. Mas o povo daquela época era um povo tão difícil, a gente já era difícil desde aquele momento, né? Nós, seres humanos. Era um povo tão difícil de conter ali, que Moisés, ele criou várias outras leis. As leis mosaicas, que estão contidas lá no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros lá da Bíblia. Não é? E ele criou por quê? Porque aquele povo era muito difícil de controlar. E eles viviam fazendo o quê? Quebrando as regras, as normas. Adorava o bezerro de ouro. Moisés podia dar, né, nem uma saidinha ali que o povo estava lá, né, fazendo coisas que eram fora das normas estabelecidas. Lá na série The Chosen, alguém aqui já assistiu? Quem já assistiu aí, levanta a mão. Quem não assistiu, gente, é uma série que está na Netflix, tá, não sei se está na Globoplay, mas tem um aplicativo The Chosen, é só baixar no celular. É uma série maravilhosa, que conta a história de Jesus de uma forma muito interessante e muito fiel aos evangelhos. É claro que tem a liberdade ali artística. E lá nessa série traz muito da cultura da época. As leis de Moisés eram mais de 500 leis, gente. Mais de 500 leis. E muitas leis eram até injustas, inclusive.
né? Eram leis injustas por quê? Porque Moisés, embora um grande legislador, um missionário, ele estava inserido numa época, num contexto, num povo, numa civilização, né? Então tinham leis lá que, por exemplo, tem o episódio da mulher adúltera que ia ser apedrejada, não é? Mas a lei divina não dizia isso. Na lei divina não diz lá nos 10 mandamentos, não matarás, não é verdade? E aí nós tivemos mais um tempo, passou, e aí veio a lei do amor. Jesus. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. E Jesus, ele não veio destruir qual lei? A lei de Deus. Mas ele veio mostrar que muitos costumes que foram arraigados e muitas interpretações literais equivocadas daquelas leis que eram leis para conter o povo, né? Elas eram muitas vezes olhando só um aspecto exterior e não o interior. Então ele veio cumprir a lei. E ele inclusive diz, né, lá em Mateus, no capítulo 5, que está aqui a referência, 17 e 18, né? E o céu e a terra não passarão, até que antes que tudo que está na lei divina, na lei de Deus, seja cumprido completamente. Então, leis humanas são transitórias, passageiras, imperfeitas. Lei divina, ela é diferente. As leis divinas, ou lei natural, que está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, são várias perguntas, as referências estão ali, tá? Essa sim é a lei de Deus. E a gente vai ver que casa certinho lá com os 10 mandamentos. 10 mandamentos foi o primeiro, né? Veio lá em forma de 10 mandamentos. E não por um acaso, nada existe por acaso, né? Elas são desdobradas em 10. Eu vou mostrar para vocês. E essa lei, ela é o quê? Primeiro que ela é a verdadeira. E ela é o único caminho para a felicidade humana. Quando a gente se afasta dela, a gente entra por caminhos tortos. E vamos ficar o quê? Infelizes, né? Ela fala o que é certo e o que é errado, não de acordo com os nossos interesses, que são muitas vezes o quê? Limitados, egoísticos, porque às vezes a gente quer o bem, mas o bem da nossa família, o nosso bem, né? A gente muitas vezes é muito egoísta como ser humano, né? Mas ela não, ela fala o que a gente deve fazer e não fazer, né? E ela é eterna, imutável, ou seja, não vai mudar. Pode passar milênios. A lei divina, ela vai ser sempre atual. Ela é perfeita como o próprio Deus. E Deus, que tem leis perfeitas, ele não mandaria Jesus aqui para derrogar sua própria lei, para fazer diferente da sua própria lei. Porque Jesus veio, né, o nosso governador planetário, ele veio aqui na Terra em carne e osso, não só falar da lei, mas ele veio exemplificar exatamente tudo o que ele falou, ele exemplificou. Ele deixou exemplos, né? E quando a gente pega Kardec, lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, a divisão da lei natural, ela é em 10. São 10 mandamentos, também temos 10 leis aí, né? Divisão, não são 10 leis. E nós temos a primeira de todas, que é a lei da adoração, porque nós somos criaturas criadas por um Criador, e adorar o Criador nos aproxima dele. Essa é a primeira. A segunda é a lei do trabalho. Quem está querendo aposentar, descansar, o descanso é importante, faz parte. Mas é o trabalho que traz o progresso, que é a lei 7 lá embaixo, ó. Aqui uma coisa está amarradinha com a outra. E esse trabalho, tem várias formas de trabalho, não é o trabalho remunerado apenas, não. É o trabalho em várias frentes, né? É o trabalho individual, é o trabalho dentro da família, né? É o trabalho social. Temos a terceira lei, que é a reprodução.
Não existiria uma humanidade se não houvesse reprodução dos seres vivos, e nós somos seres vivos. Existe a quarta, que é a da conservação. A gente, quando conserva algo, isso perdura, não é isso? Aí a gente vai conservar para que a gente tenha evolução, não é isso também? A quinta é da destruição. Opa, mas peraí, que lei é essa? Quando a gente adentra nela, que a gente não vai conseguir adentrar, porque o nosso foco aqui é outro, né? Vai ser especificamente aborto e pena de morte. Mas quando a gente adentra, a gente vai ver que os grandes cataclismos, os ciclos da Terra, desde o momento que a Terra foi formada até hoje, é explicado pela lei da destruição. Mas os homens, às vezes, vão interpretando as coisas de forma bem equivocada, né? Então, se tem uma lei de destruição, a gente pode matar, né? Então, a pena de morte... Aí a gente vai ver que não. A gente faz, às vezes, a interpretação torta. Existe a lei de sociedade. Ninguém consegue viver sozinho. Eu quero ser um eremita. Ir lá para o monte viver. Vai conseguir? Ele pode até conseguir, mas haverá evolução? A nossa evolução está lidando com o pessoal, né? Com as diferenças, com os que pensam igual, diferente, a família, a sociedade como um todo. É um elo. Nós somos uma grande família. A lei do progresso, porque tudo evolui. E nós fazemos parte desse progresso. Estamos até aqui com leis melhores do que há anos atrás, né? Direitos civis. Outro dia eu estava vendo um filme sobre a lei civil lá nos Estados Unidos, quando ela foi instituída. As mulheres não estavam incluídas. Estavam colocando a igualdade entre raças, porque havia segregação racial e as mulheres estavam de fora. Até que um senador, a pedido de uma mulher, falou, inclua as mulheres. Ele, não, eu não posso fazer isso. Aí ela, você pode e deve, porque vocês vão incluir todo mundo e a gente vai ficar de fora. E aí, na hora que ele foi pleitear, todo o Senado foi contra ele. Aí ele falou, tá bom, nós vamos aprovar uma lei que inclui todo mundo, mas as suas esposas, suas mães, suas filhas, suas irmãs, suas netas ficarão de fora. Então, a gente está progredindo, não é? Igualdade é uma lei que é muito importante também, né, na nossa sociedade. A gente tem na nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, né? Na prática, às vezes, não funciona, porque a nossa lei, ela é bonita, né? Mas a prática dela, por homens imperfeitos e mulheres imperfeitas, vai deturpando. E a última, de justiça, amor e caridade. Está lá na terceira parte, cada uma delas é um capítulo lá da terceira parte. Pois bem, e a gente vai falar agora sobre... entrando nesse detalhe da pena de morte e do aborto, né? Lei divina versus leis humanas. Então, assim, o homem progride, vai aumentando o conhecimento, a gente vai aumentando aqui a nossa capacidade de entender as coisas, as leis vão mudando, porque elas vão evoluindo conforme o homem evolui, né? Até que um dia vai chegar o momento que esse planeta aqui vai ter as leis humanas iguaizinhas às leis divinas. Vai demorar ainda um bocadinho, mas estamos a caminho, não é? E quando a gente entra nesses dois itens, o aborto e a pena de morte, e aí eu vou inverter, eu vou começar pela pena de morte primeiro para depois falar do aborto, são temas muito sensíveis, porque no Brasil não temos nenhum dos dois legalizados, né? Nós vamos ver as ressalvas aqui, mas às vezes essa discussão vira e mexe, ela volta como um clamor, uma revolta da sociedade. E aí, começando a falar da pena de morte, antes de mais nada, vamos nos situar. Todos nós que estamos aqui somos espíritas e todo espírita é cristão. E se nós somos cristãos, nós seguimos quem? Quem é o nosso modelo de perfeição? Jesus. Então, beleza, estamos alinhados. Se a gente segue Jesus, Kardec, nós temos então já uma linha de raciocínio bem constituída. Se somos espíritas, a gente tem aqui os 15 princípios básicos lá, então a gente acredita em quê? Reencarnação, pré-existência, né, da alma, reencarnação, vida após a morte, não é isso? Causa e efeito, nós temos 15 princípios lá que estruturam muito bem.
Então, estamos de acordo. Então, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, vamos falar de pena de morte. A pena de morte, gente, também que traga um conceito, ela também é conhecida como pena capital. É uma punição legal. Nós temos 193 países no mundo e 55 têm pena de morte como um ato legal, legislado. Das mais diversas formas. Tem decapitação, tem vários tipos, tá? Cadeira elétrica, e executam o indivíduo como uma forma de punição por um crime. Então vamos aí. Será que isso é justiça? Ou será que isso é vingança? Lá o olho por olho, dente por dente. Você matou, então a gente também vai te matar. Pena de morte. A gente não está meio que fazendo um recorte e colocando como justiça um ato que é uma vingança social? Porque se nós somos espíritas, né, a gente entende que matou aqui, matou o quê? Matou o espírito? Quando tem a pena de morte, o indivíduo morre, é só o corpo. Do lado de lá, ele está mais liberto, não é verdade? E não adianta achar que morreu, virou estrelinha, virou anjinho. Não, nós vamos desencarnar da mesma forma que nós vivemos, com as mesmas afinidades e com as mesmas tendências. E aí o Dr. Inácio Ferreira, que é uma figura muito controversa no meio espírita, né? Muitos não gostam, eu particularmente gosto muito, pela psicografia de Carlos Bacelli, num livro, A Escada de Jacó, ele conta que ele, junto com o Dr. Rodilon, mais um outro companheiro, que agora me fugiu o nome, eles fizeram uma incursão ao Iraque na época que estava acontecendo a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Eles foram fazer lá uma incursão lá por um motivo específico, e ele narra o que ele vê. E ele, como espírita, desencarnado, ele próprio fica chocado com as cenas que ele vê. Os soldados, né, atiram uma bomba, morre do lado de lá, morrem iraquianos, morrem norte-americanos, eles desencarnam. Alguns continuam ali lutando como se estivessem normalmente, não se dão conta que desencarnaram, né? Estão feridos. O capitão levanta, manda ajudar, também não se dá conta. Os iraquianos, eles quando veem, né, que eles se explodiram, que foi um ato daqueles atos que eles próprios, dos homens bombas, e ele vê que ele continua vivo, ele fala: eu falhei, vou ser punido, porque se falhar é punido. Aí chega um do clã lá, né, do grupo terrorista, desencarnado, e fala: não, você cumpriu sua missão com sucesso, vamos lá que nós vamos te levar. E ele fica sem entender, mas ele vai ser levado para ele se juntar a um grupo que age sobre aquela região. Eles têm maior liberdade quando estão livres da carne. Alguns sem consciência nenhuma, outros com algum tipo de orientação, consciência. Ou seja, se a gente acredita mesmo, né? E a gente acredita que do lado de lá ele vai continuar, esse criminoso, ele vai se redimir? Não. Matou o corpo, o espírito está ali, né? Está ali ainda mais revoltado. E quantos atos já foram, quantas pessoas já foram executadas e depois descobriu que não era ela? Não, a gente errou. Que erro, né? Então erraram com a pessoa e não tem como voltar. E aí, trazendo aqui, né, lá no Livro dos Espíritos também, no capítulo 6, Lei de Destruição. Olha que legal, Kardec faz a seguinte pergunta, a pergunta 761. A lei de conservação, então ele está usando lá o que o próprio Espírito de Verdade trouxe sobre a lei de conservação. Dá ao homem o direito de preservar a própria vida. Sim, nós temos esse direito. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Aquele cidadão ali é psicopata. Vão matar ele, porque se soltar ele vai matar mais. Né? Então é melhor matar, está dando despesa, né? Está lá na cadeia,
comendo, bebendo, e aí às vezes a gente ainda se revolta, né, quando fica sabendo às vezes assim, nossa, em tal país o pessoal tem até ar-condicionado na cadeia, que absurdo. A gente ainda quer que o criminoso ele padeça, né? Não, todo sofrimento é pouco. Então a gente às vezes nem é a favor da pena de morte, mas a gente quer que o cidadão ali passe, né, do pior. E aí, o que o Espírito de verdade responde? Há outros meios de se preservar do perigo, senão de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. O indivíduo que é morto por uma pena de morte, será que ele vai se arrepender porque ele foi executado? Ou será que ele vai ficar mais revoltado ainda e vai virar o quê? Um obsessor dos mais ferrenhos. Não é? Então, olha só, o que é preciso? É preciso oportunizar o arrependimento. E, para isso, existem os meios de reclusão. O errado não é as cadeias, né? O errado é o nosso sistema prisional, ele não regenerar ninguém, né? Assim, ou quase ninguém, porque o indivíduo rouba uma galinha, sai de lá com doutorado em organização criminosa. Nós temos uma falha estrutural. O nosso sistema prisional, ele não resgata, com raras exceções, tá, gente? Tem, inclusive, uma instituição, que é em Betim, que é uma instituição espírita, agora me fugiu o nome, que alguns detentos que são selecionados fazem parte dessa instituição. E lá eles têm dignidade aliado à educação moral. É uma instituição espírita, em Betim. Como é? Isso mesmo, obrigada, APAC. Um trabalho maravilhoso, que resgata vidas. Inclusive, os detentos, quando eles saem, eles viram voluntários. Lá ensina a profissão, para quem não sabe, tem marcenaria, eles têm que levantar cedo, arrumar cama, eles têm tarefa, tem oração. Claro que não vai ferir a religiosidade de ninguém, se a pessoa professa determinada religião, mas tem ali um momento. É disso que nós precisávamos, não de depósitos de seres humanos em que eles ficam ainda mais revoltados e se organizam, e de lá de dentro eles fazem, né? Essas chamadas que a gente recebe por aí, né? Dessas ligações. Então a gente vê que o nosso sistema, ele que é errado, mas a reclusão, ela abre as portas para o arrependimento, o afastamento da família, não é? O afastamento da sociedade, e não eliminar esses indivíduos. E aí, eu já ouvi muita coisa nos estudos que eu já fiz por aí, né? E aí um dado estudo, eu ouvi uma pessoa falar assim, não, mas eu sou espírita, mas eu acho errado, porque tem muito criminoso que não tem jeito. O pau que nasce torto não se endireita. Também vai completamente contrário ao que a gente aprende na doutrina, né? Nós nascemos simples e ignorantes, né? As nossas almas saíram das mãos do Criador simples e ignorantes e fomos evoluindo. Se a gente puxar a nossa ficha corrida, hein? O que será que a gente fez? E aí, gente, uma vez Chico perguntou para Emmanuel, quem que é o criminoso? E aí Emmanuel respondeu, criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque se pegar a capivara da gente, a ficha corrida, tá danado, né? Nós somos reencarnacionistas. E graças ao bom Deus, nós temos a bênção do esquecimento. Pensa se a gente ficar sabendo o que a gente andou aprontando, né? Na última, na penúltima, mais recuado no tempo. E aí, olha só, o maior exemplo que nós temos, Paulo de Tarso, né? Quem leu Paulo e Estevão, viu, quem não leu, leia, é um livro maravilhoso. Ele, um doutor da lei, e naquela época os doutores da lei eram tudo, né? Eles eram juízes, eles eram médicos, eles eram grandes conhecedores de tudo, e ele tinha certeza que estava certo, que ele estava ali cumprindo, né, a lei de Deus, na visão dele, e aí ele manda executar Gesiel, que se tornou Estevão, que depois que se tornou cristão, ele mudou de nome, e aí se tornou Estevão. Daí manda, né, traz ele lá, condena à morte,
Estevão é o primeiro mártir do cristianismo. E aí ele se determina a perseguir os cristãos, até ele ir para Damasco, e na estrada de Damasco, né, já tem até uma música maravilhosa, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou. Bem, ele caiu do cavalo, a luz do Cristo o cegou, luz intensa. Imediatamente ele percebe que ele cometeu erros gravíssimos. E ele estava indo para perseguir e matar, né? Mandar executar. E aí ele levanta e fala: Senhor, que tu queres que eu faça? Então, olha só que conversão maravilhosa na própria encarnação. Isso apagou o que ele fez? Não, existe uma lei de causa e efeito. Né? Existe uma contabilidade divina. Alguém aqui é da área contábil? E tem o tal do balancete lá, né? Tem o débito, que é a dívida que você contrai, e aí você tem que ter um crédito lá, o din-din que entra, para um equilibrar o outro, né? Às vezes a gente fica mais no vermelho, né? E a vida espiritual também é assim, né? A gente, nossa Senhora, como é que está a nossa dívida no Serasa espiritual? Deve estar enorme. Por quê? Porque se puxar a nossa capivara, todo mundo aqui, ou com raríssimas exceções, né? Todo mundo vai ser criminoso, não é verdade? Então, essa resposta de Emmanuel mostra para a gente, né, que a pena de morte, ela é um ato que nós estamos nos colocando na posição de Deus. Nós, que eu digo como coletivo humanidade. Deus, os homens podem julgar atos e não seres humanos. Quando uma pessoa é condenada à morte, você está condenando não o ato que ele cometeu, você está condenando para o resto de toda aquela existência humana, que você está dando um fim nela, aquele indivíduo. E aí a pessoa se iguala ao criminoso. Né? E aí Kardec, lá no capítulo da Lei da Destruição, também pergunta na 760. Aqui está tudo de trás para frente, né? Primeiro foi 761, agora 760. Eu comecei de pena de morte ao invés de aborto, mas tudo tem um sentido. Ele pergunta: um dia vai desaparecer da terra, da legislação humana, a pena de morte? Claro que vai, né? Incontestavelmente. Mas vai ser agora? A gente está em qual momento do nosso planeta? A gente está no olho do furacão. Vocês já pararam para pensar que a gente reencarnou, a gente combinou, ou então a gente recebeu essa bênção assim, né? A gente implorou lá, né? Você quer reencarnar? Ó, vai ser o ápice da transição planetária, hein? O negócio vai ter pandemia, vai ter guerra, vai ter divisão política, vai ter o WhatsApp, grupo de família, né? Vai ter um monte de coisa. Você tem certeza? Temos, vamos embora, né? Então a gente está em pleno momento da transição planetária, de um mundo em que o mal predomina. E alguém aqui já fez reforma de casa dentro de casa? É bom? É o caos, não é, gente? A poeira nunca... fica aquela bagunça, né? Mas primeiro fica bagunçado para depois ficar bom. É a mesma coisa, a nossa casa planetária está em obras. E a gente está no meio dela. Então, a gente vai sumir? Vai. Mas ela vai sumir quando? Quando nós, humanidade, estivermos esclarecidos. E aí o Haroldo Dutra fala assim, que enquanto tiver uma mãe gritando com o filho dentro de casa, não vai ter mundo de regeneração. Eu falei, lascou, porque eu ainda grito com meu filho. Eu estou tentando, mas tem hora, né, que a gente vê 300 mil vezes a mesma coisa, o menino. Aí a gente dá uma de Rochelle lá do Todo Mundo Odeia o Cris, né? Eu falei, ixi, eu tenho que dar uma mudada nisso aí, né? Eu não estou contribuindo. Mas olha só, quando a gente estiver nesse ponto, não haverá mais necessidade de homens serem julgados por homens. Por quê? Porque não vai ter crime, não vai ter criminoso. Nós temos alguns países que as cadeias viraram museus, né? Finlândia, uns países que é do tamanho de Contagem, se bobear até menor, né? Mas será que lá, então, já é mundo de regeneração? Lá não tem violência nem crime, mas tem ainda materialismo. Quando nós deixarmos de ser seres materialistas, né? Mas está caminhando? Tá, pelo menos essa parte eles já cumpriram o dever de casa deles. Né? Então, olha só o finalzinho da frase aí que o Espírito de Verdade falou. Época ainda muito distante de vós. Esse muito é quanto tempo? Não sabemos.
E depende muito da gente. Bem, então nós vimos aí a pena de morte, né? É algo que é completamente contrário do pensamento cristão, logicamente espírita também, mas nós às vezes não paramos para pensar que existem outros tipos de pena de morte sem ser a cadeira elétrica, o fuzilamento, né, que tem alguns países aí, China, Coreia do Norte, Irã, Estados Unidos em alguns estados, né, o Iraque. Mas se a gente for parar para pensar, aqui no Brasil já teve, sabiam? Brasil colônia teve pena de morte até Francisco, que foi um escravo lá no Nordeste. Se eu não me engano, foi em Alagoas. Ele foi o último condenado. Né? Depois disso não teve mais. E na nossa legislação só em crimes de guerra. Se a gente, né, vira e mexe, o pessoal fala, mas tem que votar para voltar. Se a gente volta com isso para a nossa legislação, a gente está retrocedendo. Mas existem outros tipos de pena de morte também no mundo, que não é falado que é pena de morte, mas é também. A eutanásia, que não existe aqui no Brasil, mas tem gente que sai daqui para receber a eutanásia em países que tem essa legislação permitida, ou suicídio assistido, né? Tem até um filme lá, Como Eu Era Antes de Você, né? Que o cara lá quer e vai. A eutanásia, que é a pena de morte, às vezes o indivíduo está lá em coma há anos e alguém decide, ele está sofrendo, tadinho, vamos lá, vamos dar uma injeçãozinha nele para ele descansar em paz. A gente brincando de Deus. E quantas pessoas que temos relatos que acordaram de comas de décadas. Teve um homem aqui no Brasil, inclusive, não é? Os desígnios de Deus a gente não sabe. E aquele indivíduo pode, com certeza, ele precisa daquele tempo ali, daquela condição. Aí nós temos o suicídio, que é a autopena de morte, que é um dos acometimentos mais que está numa tendência, numa crescente muito grande e continua infelizmente crescendo. Tanto que nós temos aí vários movimentos, né? Tem o Setembro Amarelo, é setembro mesmo, né? O Setembro Amarelo, mas temos várias campanhas de valorização à vida. Países em que essa prática ela é muito comum, né? O Japão, por exemplo, está até muito ligado à questão cultural. E é algo que a gente precisa de olhar com os olhos, de ver além o indivíduo que convive conosco, seja no trabalho, em casa. E temos o aborto, que é o tema que o segundo tema, né, do nosso dia, da nossa noite de hoje, que é a pena de morte que é imposta a alguém que nem sequer teve a oportunidade de nascer. E nós vamos falar aqui do tema, e eu quero deixar bem claro que, em primeiro lugar, a gente avalia o ato. As pessoas que, porventura, em algum momento, fizeram ou apoiaram, né, não cabe a nós julgar. Nós estamos aqui na condição de estudo e esclarecimento, mas não vamos esquecer nunca do acolhimento. Não cabe a nenhum de nós julgar e apontar o dedo, porque nem o Cristo julgou e nem condenou a mulher adúltera e ninguém. E olha que ele é o governador espiritual do nosso planeta Terra, né? Então a gente não tem a condição de se colocar nessa posição. Nós temos aqui que esclarecer, né? Acolher, esclarecer e consolar. Esses são os 3 pilares da doutrina. Então vamos falar do assunto, mas sem apontar dedos, né? E com aí um sentimento de que toda pessoa que em algum momento, se ela chegou a cometer, né, com certeza essa pessoa ela sente ali, né, um pesar. E o que é o aborto? Aí, conceitualmente falando, né, a interrupção da gravidez antes que o feto ele seja capaz de sobreviver, que ele tenha viabilidade. Temos aí 193 países no mundo. Lembra que 55 que tem pena de morte, são 77 que tem o aborto descriminalizado, liberado. E é um tema que é muito polêmico.
muito, né? É uma pauta que está sempre em constante reivindicação. E quando a gente fala de aborto, então vamos falar aqui na vertente espírita cristã, não é? Então vamos analisar, mas aí, será que aquele espírito que vai reencarnar, a mulher está grávida, será que ele já está ligado a ela? Como é que é? O que vocês acham? Já leram algum livro que fala? Tem um livro aí de André Luiz que tem uma história famosa, todo mundo conta que é a reencarnação de Segismundo. Não vou adentrar muito, que o tempo está curtinho aqui, mas sim, a alma, ela se une, o espírito, ele se une àquele embriãozinho ali desde a concepção. Então vamos lá. Então, se no momento da concepção já tem ali um espírito vinculado, já tem um habitante ali. Porque muitas pessoas falam assim, não, é só um montinho, umas célulazinhas ali, se fizer não tem problema. Não, ali já tem um espírito vinculado, tá? E à medida que a gravidez ela vai evoluindo, pensa numa fita que tem um laço que está frouxinho. E aí esse laço vai apertando, apertando, até que ele dá aquela apertadona mesmo para fazer o laço quando esse bebê nasce. Quando ele solta aquele grito, ele terminou ali o seu processo de chegada, e ele vai terminar ainda seu processo reencarnatório lá com 7 anos, porque o espírito na primeira infância ele está mais lá do que cá, Então, opa, ali já tem um espírito. E se já tem um espírito, ele entrou numa fila para ele reencarnar, porque não existe bagunça lá no plano espiritual, não. É tudo muito organizado. O espírito, ele tem um corpo que é designado, uma mãe, um lar, de acordo com planejamentos específicos. Alguns podem até escolher, vai lá, deixa eu escolher aqui minha roupa carnal. Eu vou ser baixinha, eu vou ter cabelos castanhos. Alguns têm esse privilégio, esse merecimento, outros não. Outros, a reencarnação é até compulsória, E quando o aborto ele acontece, gente, a gente está ferindo o quê? A gente viu ali que não tem várias leis. Nós estamos ferindo algumas leis, concordam? Nós não temos uma lei que é de conservação, reprodução, conservação, não é? Aí a gente está privando esse reencarnante de adorar a Deus, de trabalhar, de progredir. E aí Chico fala que o aborto é uma ação que interfere na lei natural e que causa sofrimento espiritual, tanto para a mãe quanto para a criança. E o espírito de verdade, ele traz na questão lá 357, no capítulo 7, que é retorno à vida corporal, a pergunta de Kardec foi quais consequências tem para o espírito, Então, beleza, a gente viu que já está ligado ali um espírito àquele corpinho. Quais são as consequências? É uma existência nulificada e ele terá que recomeçar. E a gente já tem notícia que a fila da reencarnação, ela está quilométrica, Ela está maior que a fila de lotérica no dia da Mega Sena acumulada de final de ano. Muito maior. Então, nulificou. Bem, e aí os espíritos ainda traz na 358, que aí Kardec pergunta, mas é crime a provocação de um aborto em qualquer período da gestação? E aí o espírito de verdade fala que há sempre crime quando a gente transgride a lei de Deus, E aí, qualquer pessoa envolvida nesse processo, porque muitas pessoas apontam o dedo para a mãe, mas esquecem que existem outras figuras neste cenário, são tão responsáveis quanto, Elas estão envolvidas ali gerou um débito na contabilidade divina, tá? Por quê? Porque nós, como coletivo, quando a gente está apoiando, ou como quando a gente, a pessoa ela chega ao termo desse ato, ela está impedindo que esse espírito ele passe pelas suas provas, pela sua caminhada espiritual. E às vezes, gente, seria uma gravidez que nem iria a termo. Santos Dumont, o grande cientista, e aviador, ele construiu aí
os aviões, ele idealizou e ele cometeu o ato de autoextermínio quando ele viu que sua obra e sua criação estava sendo usada para extermínio em massa, né, com a guerra. E tem um livro chamado Ícaro Redimido, que conta a história dele, no plano espiritual, o resgate dele. Não vou dar spoiler, porque é um livro maravilhoso, quem puder ler. E ele tem que passar, depois de um tempo que ele já está, né, que ele já foi recolhido ali para se recompor, ele tem que passar por um ventre de uma mulher escolhida para ele se recompor a sua parte perispiritual. Então, muitas vezes, a gente está pedindo que essa alma passe por esse processo. Passe por esse processo. E também no Livro dos Espíritos, na 354, aí Kardec, que é muito curioso, né, graças a esse espírito dele investigativo, filosófico, ele faz outra pergunta. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe, né, haverá um crime sacrificar a mãe para salvar a criança? Aí ele fala, é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Porque aquele que já existe, aquela mãe, ela pode receber esse reencarnante posteriormente, numa outra gestação. Né? Então, é essa situação em que é permitido. E a gente teve um caso bem recente, né, de uma criança que passou por uma situação assim, de 10 anos, mas ela não foi a mais jovem mãe da história, pasmem, e foi de uma falta de cuidado extremo, porque descobriram a criança, e aí apontavam, uns a favor, uns contra. Quem somos nós para adentrar todos os escaninhos, né? Primeiro, haveria ou não viabilidade? A mãe correria risco ou não? Né? Não somos médicos, não somos juízes. E a gente muitas vezes se pega arbitrando em, né, situações que nós não temos a capacidade de adentrar. Na história, a mãe mais jovem, ela contava com 5 anos de idade. Vocês podem depois dar um Google. Chama Lina Medina. É de um país aqui da América do Sul. Se eu não estiver enganada, é Peru. Ela tinha puberdade precoce, uma alteração na glândula pineal. Então, ela teve, né, o amadurecimento corporal precoce. Não foi descoberto, né, quem foi o pai. O pai dela até chegou a ser preso, suspeito. E ela, a família, né, que morava numa vila, levou adiante. O bebê teve que ser tirado com, acho que antes mesmo de 7 meses. Mas ela foi a mãe mais jovem do mundo. E aí a gente pensa, né, quantas histórias que existem que a gente não conhece de casos, né? E tem casos, uma obstetra estava falando sobre isso e ela falou que os riscos para a mãe também são muito altos, só que não somos nós quem temos que avaliar. Então, quando a vida da mãe corre risco, o Espírito de Verdade fala que é preferível sacrificar a criança do que a mãe, porque a mãe pode recebê-lo novamente. E para a gente finalizar, gente, a gente começa com o Evangelho e termina com o Evangelho. O Evangelho tem tudo o que a gente precisa, todas as respostas. Basta nós acessarmos, olhar com olhos de ver, ouvidos de ouvir. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçam. Quando a gente ouve esse trecho, a gente só pensa lá nas crianças, né, naquele tumulto empurrando Jesus e os apóstolos, né, Pedro que era meio ranzinza, meio que, né, deixa o mestre. Mas as palavras de Jesus, elas têm uma abrangência muito maior do que nós possamos imaginar. Porque quando Jesus fala essa frase, e ele fala a Nicodemos, né? Quando Nicodemos vai lá, em particular, de noite, encontrar com o mestre, e fala assim, né? O que é necessário para ver o reino de Deus? Né? E ele fala, em verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E essa água, o que é? Muitos interpretam como a água do batismo, mas o útero da mulher é composto de quê? Quando o bebê está em vias de nascer, a gente tem o rompimento da bolsa. E ali sai a água. Quem está ali dentro é o reencarnante, que é um espírito. Então, Jesus, ele confirma tudo que a doutrina nos trouxe.
E a gente precisa de olhar com o olhar, né? O nosso olhar precisa de ser o olhar de quê? De compaixão. Nunca de julgamento. Então, tanto a pena de morte quanto o aborto são infrações da lei divina, mas a cada um conforme suas obras. O amor cobre a multidão de pecados. E não existe neste mundo mal que não possa ser reparado. Quando a gente pega o livro Céu e Inferno, né, nós temos o Código Penal da Vida Futura, que é muito interessante. E a gente vê que a reparação é o meio pelo qual nós estamos quitando a nosso Serasa. A gente está pagando em pequenas prestações, né, uma dívida enorme, pela misericórdia divina. Então, muitas mães que em outrora não foram, né, por esse motivo, elas têm a oportunidade de reparar, né, de várias formas, de vários jeitos, porque o amor é o que faz com que essa reparação ela seja a liquidação do débito. Não é? Aí fica débito, crédito, liquidou. Então nós, como espíritas, né, nós sempre vamos defender a vida, mas nós não vamos nunca condenar o ser humano. A gente não tem esse direito. A gente condena o crime, o criminoso, porque nós também, como Emmanuel disse, todos nós somos. E para a gente encerrar, aproveitar ali os 5 minutinhos, eu quero ler aqui um poema. Eu gosto muito de contar história, mas não tinha nenhuma história, né, que fosse assim, chuta para a gente fechar. Eu quero ler para vocês aqui, não é um poema, é uma prece, tá? Do livro Seara de Fé. Essa prece é de Emmanuel, e ela é o capítulo 17 desse livro, ela chama Prece da Criança que Ainda Não Nasceu. Então diz assim: Mãe querida, sustenta-me agora para que eu te sustente depois. Não me expulses nem me desprezes. Venho ao encontro de tuas esperanças. Junto de ti estou na condição de anseio de teu anseio e de alma de tua alma. Hoje sou apenas flor, sonho, pensamento. Resguarda-me com amor para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o desequilíbrio. Cultiva as ideias positivas do bem para que não me falte segurança contra o mal. Guarda-me no colo, em nome de Deus, para que a luz da fé em Deus se mantenha acesa dentro de mim. Tenho tanta necessidade de ti, quanto a semente precisa da terra para germinar e viver. Dá-me a tua bondade e dar-te-ei a mim mesmo. De ti depende que eu possa estar amanhã entre os homens, a fim de cooperar na construção de um mundo melhor. Então nós encerramos com esta prece e digamos não ao aborto, acolhendo, consolando e esclarecendo. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Porque temos ainda 5 minutos. Não? Então, eu espero ter conseguido aí alcançar os corações. Diga. No caso, quando o bebê não tem cérebro, né? Sabe que vai nascer. Sim. E vai morrer. Sim. A gestação não vai causar nenhum dano à mãe. Ótima pergunta. Os bebês anencéfalos, inclusive a nossa legislação, ela permite, nesse caso, né, em caso de estupro, e Deus não faz nada em vão. Então, se aquele bebê, ele foi concebido sem o cérebro, tem finalidade útil. Lembra que eu falei de Santos Dumont? Que ele precisou de passar, não por uma, mas por mais de uma gestação que não chegava a término, tá? A mãe abortava antes mesmo que ele viesse a nascer. Esses bebês são espíritos que têm esta necessidade de completar este tempo, tá? Então esse período no útero da mãe, né, até minutos depois que ele nasce, porque quando esse bebê chega a nascer,
Já teve um caso de uma médica daqui de Belo Horizonte, uma obstetra, né? Ela levou a término a sua gravidez e durante 40 minutos, não cortaram o cordão umbilical, por 40 minutos o bebê sobreviveu e depois ele desencarnou. Esse tempo é extremamente necessário para o espírito, porque Deus não desperdiça nada. Então, a mãe, ela tem pela lei, ela pode retirar o filho, mas ela não está dando essa permissão, que ele venha, que ele cumpra esse período. Então, pela doutrina, a gente viu que o único caso é quando não há viabilidade devido ao risco de morte da mãe. Se nesse caso a mãe não tem risco de morte, ele acaba gerando ali um crime, infelizmente. Então nós precisamos de pensar nisso, porque tem países, inclusive, que autorizam o aborto quando descobrem que o bebê vai nascer com alguma deficiência física ou mental. E nós sabemos que tudo é perfeito, Se esse espírito está reencarnando com essa necessidade especial, tem um objetivo, Então, infelizmente, essas mães que optam, elas estão resguardadas pela lei, mas a nossa lei humana ainda é imperfeita, então ela não consegue abranger esse esclarecimento, tá? Sim? Ele se sente ainda parte daquela família, mesmo que a mãe tem outros filhos, ele não carne, ele fica ali. Excelente pergunta também. Então, cada caso é um caso, porque na doutrina, assim, a gente vê muitas histórias. Geralmente, alguns, quando acontece o aborto, o reencarnante, ele sente. E aí, em muitos casos, ele fica lesionado. O perispírito, que é o quê? Antes dele ter um corpo físico constituído, o espírito tem uma colinha que liga ele ao corpo físico, que a gente chama de perispírito, Então, esse perispírito sofre lesões. Então, alguns, dependendo da condição desse espírito, alguns vão ficar extremamente revoltados, vão se tornar perseguidores ferozes da mãe ou de quem ajudou a promover, ou do círculo ali daquelas pessoas. Outros vão ser socorridos, porque não entra ali a revolta, ele vai precisar de se recompor no plano espiritual. Então, cada caso é um caso. Alguns ainda consideram a possibilidade de retornar no seio daquela família, ou às vezes daquela própria mãe. Às vezes, ele tem oportunidade para ele retornar e muitas vezes é frustrado mais de uma vez, Então, cada caso é um caso. A condição daquele espírito vai dizer muito a resposta que ele vai dar após o ato. Mas uma coisa é fato, todos eles sentem. Ali já tem um reencarnante, então eles sentem sim, e são resgatados, são acolhidos, mas muitos se tornam verdugos, perseguidores cruéis, da mãe ou até das aborteiras ou dos profissionais. Mais alguma? Não? Então, finalizamos aí, vamos vibrar, por todos que não tiveram condição de estar aqui neste mundo, passando aqui pelas suas provas. Muito obrigada e que Jesus abençoe todos vocês. Obrigada. Agradecemos, nossa irmã Elisângela, pelos esclarecimentos, por clarear, nossa visão sobre todos esses assuntos, sobre as leis divinas, sobre as leis humanas, a pena de morte, o aborto, quer dizer, as várias opções de morte que o mundo ainda tem, É muito importante a gente criar consciência e poder, inclusive, divulgar isso entre nossos familiares, amigos, esclarecer tudo isso para que a gente possa formar uma sociedade, que não vá votar aí pelo aborto, pela pena de morte. Então, tem que criar uma consciência coletiva, vamos dizer assim. Então, é muito importante esse esclarecimento que ela nos trouxe, porque isso nos ajuda a abrir o leque.
Então, espero que todos tenham absorvido bem tudo que foi dito, que possa estar melhorando a cada dia a nossa visão de mundo. E vamos pedir que todos elevem os pensamentos a Deus, busque a sintonia com o mais alto, para que a gente possa elevar uma prece a Jesus e a todos aqueles espíritos que estão em trabalhos na casa, que nos ampare a todos em nossa caminhada, nos fortaleça a cada dia para que sejamos melhores, para que saibamos tomar decisões adequadas, para que saibamos compreender aquele que está ao nosso lado, para que saibamos praticar o amor, que é a única forma de nós crescermos e da sociedade crescer é através do amor. Que busquemos sempre a paz, a harmonia, praticando o amor e a caridade. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos conduza a cada dia em nossa caminhada. Que Ele seja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Aqueles que quiserem tomar o passo, podem se organizar em fila aqui à direita. Uma boa noite a todos.